Voltei. Então, pessoal, a câmera tá balançando, porque eu mexi ali. Vamos lá. Então, devido a gente ter visto a Constituição de 1824, eu falei que ela é um pouco liberal e um pouco autoritária. E tem, né, vertentes historiográficas que vão se dividir aí devido à análise da Constituição. Então, um deverzinho aí que a gente vai fazer para aula é exatamente a visão dessas duas historiadoras, a Lilia Schwartz, né? Que é sabe quem é a Lilia Schwartz? É a historiadora daquela série que a gente viu. É ela que aparece com o Dan Stubble. Outra coisa, respondam aí nos comentários. O que vocês acham da gente continuar assistindo aquela série? Era uma vez a história. Porque a série também pega essa parte, esse contexto aqui que a gente está estudando. Se vocês quiserem, a gente pode voltar a vê-la. Se é que vocês viram ela toda, não sei. Enfim, então, eu quero ler aqui com vocês Revoltas do Primeiro Reinado. Tá vendo aqui? Revoltas do Primeiro Reinado. O primeiro parágrafo podem marcar. As atitudes de Dom Pedro I geraram descontentamento entre os brasileiros. As medidas centralizadoras do imperador, a dissolução da Assembleia Constituinte, assim como sua relação com o Partido Português, eram sinais de uma possível aproximação com o governo de Portugal. Ou seja, as medidas que ele ia dando favores, colocando mais portugueses nos cargos políticos, foi gerando uma insatisfação ao povo brasileiro, que achou que com a independência as coisas iam mudar. E eles estavam vendo que nada tinha mudado. Os privilégios continuavam, né, com os portugueses, e fora a questão da má reputação, gente. Isso é muito importante para uma pessoa que está à frente de um cargo político. Vou fazer um exemplo aqui. Um presidente, ele precisa ter uma boa reputação, porque senão ele vai entrando em descrédito, né? E as pessoas não vão apoiar ele na próxima eleição, aquele ciclo. A mesma coisa aqui, Dom Pedro. Gerava insatisfação também a vida que ele vivia. Uma vida que não era uma vida de um pai de família. Ele tinha várias amantes, ele dava casa para suas amantes. E a maior, mais famosa, né, dessas amantes era a Marquesa dos Santos, que ele deu o título de Marquesa, deu várias casas em São Paulo. Então tudo isso gerava fúria, né, do povo conservador. Porque se hoje, né, nós temos os direitos da família, imagine naquela época que eu estou falando, né, século XIX, 1800 e pouco. Então, isso também gerava uma insatisfação. A forma que ele vivia, as mulheres, aquela bagunça toda, as traições que ele levava para a mulher. Quando ele também teve um caso com uma francesa que veio com uma equipe de dança e ele teve um caso e a mulher voltou para a França, mas e ela queria, né, expor que teve um caso com ele, aquele bafafá. E eu lembro que quando eu estudei isso, nessa sériezinha que a gente vai ver, ela envia o feto morto que ela abortou para Dom Pedro I. E isso causa um alarde, uma fofocaiada lá no palácio, né? E tudo isso gerava, né? Como eles eram aquele foco, né? As notícias corriam nos jornais. Então tudo gerava escândalo, essas coisas que ele fazia, entendeu? Agora, o que a gente vai ver aqui é diante de todas essas insatisfações, houve uma insatisfação também que gerou uma outra revolta. Imagina onde? Pernambuco. A gente já está vendo que Pernambuco é um palco de revolta. O nome dessa revolta é Confederação do Equador. E ela tem esse nome devido à sua localização geográfica, porque as províncias que estavam envolvidas, elas estavam próximas à linha do Equador, que divide o globo terrestre. Por isso se deu o nome dessa revolta de Confederação do Equador. Confederação porque confederados, foi mais de uma província, foi mais de um estado que se uniu a Pernambuco para poder se revoltar contra o governo de Dom Pedro I. Vamos ler o primeiro parágrafo que está assim, em 1824. Vocês estão vendo aqui, ó? Cadê? Não estou achando. Aqui, onde que eu marquei aqui embaixo? Lá para a quarta linha, em 1824. Em 1824, o estopim foi a nomeação de um governador indesejado pela população, Francisco Paz Barreto,
O fato resultou no primeiro movimento contrário à política absolutista, centralizadora do governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I começou a colocar vários governadores em vários pontos dos estados, mas muitas das vezes ele não estava de acordo com a opinião da população, o que gerava revolta. E ele gerou essa revolta aqui em Pernambuco. Esse homem, Francisco Paz Barreto, vamos chamar de Barreto, era um homem indesejável para o povo. Então, o que acabou? Ele acabou renunciando após a pressão popular e sendo substituído por Paz de Andrade. Dom Pedro I, sabendo do ocorrido, exigiu a posse de seu candidato novamente, mas foi ignorado seu pedido. Em 2 de julho de 1824, Paz de Andrade proclamou a independência da província de Pernambuco e a organização da Confederação do Equador teve início. O objetivo dos integrantes do movimento era reunir as províncias do norte e do nordeste do Brasil em uma república representativa. Olha aí o sentimento, o desejo de separação. Eles queriam se separar. E esse homem que entrou no lugar do Barreto, Paz de Andrade, ele se aliou aos revoltosos para instaurar aí a separação dessas províncias de Dom Pedro I. Então, na prática, uniram-se as causas Viva da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. O movimento foi liderado por intelectuais e grandes proprietários de terra, além de jornalistas. Então foi um movimento elitizado também. Cipriano Barata, proprietário do jornal Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco, e Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca. Esse daí era um frei muito popular, lá em Pernambuco, e ele também se uniu a essa revolta. Então, a gente vai pensar, isso aí vai dar certo? Vamos ver. Uma das medidas tomadas foi a abolição do tráfico de escravizados no porto de Recife. Eles também tinham como medida terminar a escravidão, dar fim à escravidão. Isso desagradou as elites agrárias que haviam iniciado o movimento. Afinal, ao defenderem a independência da Confederação, eles queriam um Estado que assegurasse a propriedade, o que significa a manutenção da escravidão. Então, depois que eles aboliram, que eles se dividiram nessa questão da escravidão, o movimento vai começar a enfraquecer, porque os proprietários de terra que estavam a favor da separação dessas províncias e contra Dom Pedro I vão se separar desses homens, desses intelectuais e do Frei Caneca. A reação do governo imperial foi imediata e violenta. Percebam que sempre é assim, imediata e violenta. Aqui, ó, a iniciação, a reação. A reação foi imediata e violenta. A participação das massas colocou em risco o poder dos grandes proprietários na região, os quais, temerosos, passaram a apoiar as forças imperiais. Enfraquecidas e enfrentando duas forças de oposição, as massas populares resistiram até novembro de 1824, quando seus últimos líderes foram presos e começaram a ser julgados. Diversos líderes desse movimento foram condenados à morte. O fim da Confederação frustrou as expectativas de uma Constituição federalista e de autonomia administrativa das províncias. Então, o que houve no final? Houve, a repressão total, não tinha conversa e muitos foram mortos, inclusive o Frei Caneca, que foi executado aqui, ó, preso e executado a tiros. Muito triste, né, gente? Para você ver como hoje a gente pode valorizar nossa liberdade de expressão, coisa que não existia naquela época, não se existia liberdade de expressão. Então você vê aí que todos os líderes foram mortos, desestabilizou esse poder, essa organização, essa confederação, e eles, tô cheia de caspa, e eles se desestabilizaram e não conseguiram ali ter as suas expectativas alcançadas, ou seja, se separar realmente do Brasil, se separar de Dom Pedro e criar, um país independente. Foi frustrado. Se hoje a gente vê que o Brasil está totalmente unificado, foi que todas as revoltas que ocorreram, elas foram frustradas, porque o exército imperial, ele sempre ia, reprimia e matava todos os líderes, tá? Para fechar, vou para o outro vídeo que a gente vai ver a Guerra da Cisplatina, que é um pouquinho mais puxado, para a gente ir para um outro vídeo para a gente terminar.